Aqui, caras, a diferença. Mas, meu Deus, cara, como muda? Como assim nenhum erro, cara? Você tá de sacanagem comigo. Jesus Cristo. Cara, meu amigo, isso aqui já era demais, agora tá incrível. Sem comentários, cara, tá demais isso aqui. Nas avaliações que eu faço de carros no Flatout, eu sempre falo do comportamento dinâmico, da comunicabilidade do carro, né, para as nossas mãos, e como você faz a leitura do carro, e quão importante ter um carro que se comunica com você. Mas de nada adianta isso se você não tem um carro que possibilita você estar ergonomicamente bem encaixado nele. Uma ótima posição de dirigir, com um acionamento do câmbio muito fácil, muito natural, caimento, que nem uma roupa de qualidade. O tênis velho, né? O tênis velho acho que é o maior exemplo de algo ergonômico, né? A ergonomia explica porque a gente adora um tênis velho, né? Ele se molda a gente. Então, da mesma forma, um carro que é muito bom para a gente dirigir, ele vai possibilitar que o nosso corpo se encaixe, se molde ao carro, e aí sim a gente consegue fazer a leitura, né, do comportamento dinâmico. Então, o S2000 é um carro maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse carro, era um sonho que eu não imaginava que eu fosse realizar. Mas ele tem algumas limitações de ergonomia. Esse vídeo está sendo publicado, inclusive, aberto para todo mundo, mas é o tipo de vídeo que eu estou fazendo para os membros, né? Então fica até um convite para, se quiser ver mais tipo de conteúdo, assine aí, seja um dos membros do canal, para você assistir mais conteúdos como esse, mais improvisados e mais voltados assim pro dia a dia aqui na minha vida na Suécia como entusiasta, né? E dentre outras coisas que não vão ser só da vida de entusiasta, mas enfim. O ponto aqui, caras, o S2000 ele foi feito para um tipo de corpo meio como eram os carros da década de 60, se pegar um MGB, um Triumph Spitfire, até o De Tomaso Pantera, carros para pessoas de no máximo 1,70 m, 70 e pouquinhos, né? E eu não sou exatamente um ogro, né? Mas eu brinco que eu sou troglodita, mas eu tenho 1,82 m, uma altura normal para boa parte dos adultos, né? Nascidos nos anos 80, anos 90, enfim. E para essa altura, você tá num carro como esse, você já começa a ficar levemente desencaixado, tá? Então, por exemplo, a minha posição de direção aqui fica aquele velho dilema entre ficar bom para os braços ou bom para as pernas, né? O volante ele não tem ajuste telescópico, então na verdade, de fato, tô tentando lembrar, ele não tem nem ajuste nem de altura, ele não tem ajuste nenhum. Ele não tem ajuste nenhum, caras. E aí o que acontece? Para mim o ideal seria que ele tivesse um pouco mais próximo para eu conseguir me encaixar melhor e poder ficar com as pernas mais, não esticadas, mas as pernas mais adequadamente alongadas, né, estendidas. E da forma como o carro vem, para um corpo mais diminuto, né? Um braço, uma perna menor, e aí ele se encaixa melhor. Para mim fica aquele dilema, a proporção de torso e quadril, né, das pernas também, tem essa questão também que pesa aqui, né? Então, como alguns de vocês sabem, né, especialmente os membros, eu comprei e vou instalar em breve um extensor de coluna, fabricado na Itália, que vai alongar, permitir que eu mantenha a direção original, mas eu ganho aí mais ou menos uns 2, 3 dedos de recuo do volante, e aí eu posso, portanto, guiar com a perna mais adequada. E aí isso ajuda numa coisa, vocês conseguem notar, quando eu vou saltar a perna aqui para frear, a minha coxa perto do joelho aqui toca a base do volante. E numa situação de pista isso é muito ruim, especialmente se você está numa situação que você está meio freando curvo, então faz uma diferença danada, né? E aí eu vou abaixar o banco, né? É um suporte de uma empresa japonesa, que eu esqueci o nome agora. Backyard Motorsports ou algo do tipo, Backyard Special, que é um trilho basicamente que vai descer mais uns 2 dedos, pouco menos talvez, a altura do banco, que aí sim eu fico perfeito, que é o que falta, é um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, perfeito. Só que o assunto do vídeo de hoje tá aqui, ó. O câmbio desse carro é maravilhoso, cara. A imprensa, os entusiastas e lasanheiros do mundo inteiro são apaixonados e pirados pelo câmbio. Eu lembro até que o pessoal que fez a manutenção lá na Garage 11 fez a manutenção do S2000, os caras falaram: meu, você tá com um trambulador, um short shifter, alguma coisa? Porque eles nunca tinham guiado no S2000, né? E eles ficaram impressionados com a qualidade realmente do engate, né? É uma precisão, caras. É muito curtinho e muito ágil, né? Mas pode ser melhor. Para um cara da minha estatura ou o tamanho da minha mão,
essa manopla ela é um pouco pequenininha demais, assim. Parece aqueles sistemas de câmbio, sabe, que dos carros da década de 20, 30 ali, né, que tinha um sistema de alavanca aqui na coluna de direção, enfim, isso pode ser melhor. E tem também a questão da massa, do peso da manopla, que aqui é um pouquinho leve, eu sinto que é um pouco leve, então requer um pouco de esforço para você colocar as marchas, especialmente quando o motor está trabalhando com carga, tá solto assim em marcha lenta, com o carro desligado fica facinho, mas com carga às vezes eu sinto um pouquinho de resistência, e aí você ter um peso a mais ajuda você no engate, né? Você tem uma massa que literalmente vai ajudar a empurrar com a inércia dela mesma a encaixar a próxima marcha. E entra em ação então esse carinha aqui, que é uma manopla de câmbio fabricada pelos americanos da Science of Speed. É de aço, billet T304. Ela tem duas coisas aqui que são vantagens que eu estou procurando aqui. Primeiro, a gente tem mais massa, mais peso aqui. Aqui a gente tem 440 gramas, né, contra 240 dessa manopla original. Então, como ela também é mais alta, não muito mais alta, ela vai ficar coisa de 1 ou 2 dedos mais alta, acredito. Porque tem uma porquinha travante aqui embaixo, mas eu acho que eu vou ter que trabalhar sem ela. E aí, mas eu não sei até onde vai a rosca, mas vai ficar um pouquinho mais alto que eu sei, né? E aí o que acontece? Aí você tem o princípio da alavanca, que naturalmente uma distância maior em relação ao câmbio que está aqui embaixo. Aliás, vale lembrar esse detalhe também, né? É diferente esse câmbio de um carro de tração dianteira que vai operar por cabos, enfim, por algum sistema remoto de acionamento da transmissão que vai estar lá na frente. Não, você está aqui, literalmente o câmbio está aqui embaixo. Então a operação que você faz do trambulador é direto na caixa mesmo. E isso é sensacional, porque quando você está ali a 8, 9 mil rotações por minuto, a vibração que você sente aqui na mão na hora que você vai trocar é alucinante, é muito legal, caras. E também significa que possibilita o câmbio ter um comando tão preciso como esse que a gente tem aqui, né? Certo? E aí você tendo essa manopla com mais massa, ou seja, um pouco mais pesada e um pouco mais alta, a altura maior significa que você tem um poder de alavanca maior, então naturalmente já fica mais fácil, mas também significa que você fica com o engate um pouquinho mais longo. Mas lembra, a diferença de altura aqui é muito pouca, né? Então a maior vantagem, na verdade, é a combinação de você ter um pouquinho mais de altura, mas o principal, você ter mais massa, porque aí você significa que o engate acontece com mais naturalidade. Aquele efeito, sabe, de quando o pessoal chama que chupa a marcha, é a boa calibração entre a massa da manopla e, lógico, todo o sistema, os mecanismos de acionamento aqui, né? Então a ideia disso aqui realmente facilitar, e é para você operar o câmbio com isso aqui sem forçar, sincronizado e tudo mais, aí exige uma certa simpatia mecânica, né? Quando você tem uma manopla que é mais pesada ou mais alta, você, principalmente na situação esportiva, não deve ser um cavalo no câmbio, que está forçando muito mais, sincronizado, enfim, o próprio sistema de acionamento do trambulador. Então exige uma certa simpatia mecânica, né? E cuidado também quando você for andar num track day, porque na curva significa que essa mesma inércia, essa mesma alavanca, essa massa aqui que te ajuda a trocar de marcha bonitinho em linha reta, significa também que vai te colocar numa situação de possível risco de você engatar a marcha errada se você está apoiado, porque se tendo mais peso e mais altura, significa que a tendência natural a influência melhor desse sujeito aqui tirar o caminho que você está querendo descrever na troca de marcha aumenta, né? Então exige certo cuidado. Mas enfim, tô falando demais. Eu vim aqui, parei aqui para trocar, então só precisa disso aqui, ó, de uma chave 14, travar aqui, desrosquear esse sujeito. Como eu falei, acho que essa porquinha travante que não usa, eu não peguei Loctite, talvez precise daqueles mais fraquinhos, né, pelo amor de Deus, porque tem muita vibração que é passada aqui do câmbio para o trambulador. Mas eu vou começar sem
Como tem uma rosca aqui, né, se eu sentir que tá soltando, que tá esquisito, é só apertar de novo. Qualquer coisa eu pego o Loctite e aplico depois, mais pra frente. Mas eu quero fazer um track day sem o Loctite primeiro, pra ver se aguenta, né. E outra coisa que eu tô aqui, caras, é com um leitorzinho de OBD, que eu comprei aqui na Biotema, porque esse carro tem umas coisas para resolver, né? Então, o power steering desse carro, né, a direção hidráulica desse carro, na verdade é um sistema elétrico, e ele tá... de vez em quando ele desliga quando o carro tá frio, aí tem que fazer meio que um reset aqui, enfim. E aí eu vou puxar esses códigos de erro porque tem uma empresa nos Estados Unidos, caras, que faz a restauração do módulo. Eu tô falando isso porque a gente já fez a investigação sobre as possíveis causas, né? Então a gente já fez toda uma limpeza ali de onde corre o sensor, o housing do sensor de posição da direção. Não sei se o vento está atrapalhando um pouco aí o microfone, tá? O pessoal fez toda a desmontagem disso, toda a limpeza lá da Garage Eleven, que é uma das causas para dar esses erros de power steering, e não aconteceu nada, tipo, continuou exatamente igual. Existe um erro aqui, que é de um sensor de ABS, que tá fault, né, que tá com pau, mas eu não acho que é isso, porque aleatoriamente o código de erro do ABS está ligado aqui direto, mas a direção é meio aleatória quando o carro tá frio, que é que ela desliga, né. Resta então o módulo que fica ali, eu vou mostrar depois para vocês, que fica ali no cofre do motor. E esse módulo, eu lembro do Prelude, tinha isso também, as soldas do sistema ali, né, da placa é meio antigo, resseca, enfim, acho que a própria caloria do cofre do motor ajuda a piorar. E aí esse negócio dá pau com o tempo, né? Então esse é um carro muito pouco rodado, acho estranho dar isso, mas na prática eu vou puxar os códigos de erro, vou mandar para essa empresa lá nos Estados Unidos e perguntar para eles. Na pior das hipóteses, restaurar esse componente já me dá uma vida útil adicional aí. Os gaivotas. Me dá uma vida útil enorme aí, então é o tipo de coisa que, se não for isso, preventivamente está resolvido. Agora, se não for, e não for o sensor da ABS, cara, eu não vou saber o que é não, vou ter que pesquisar bem mais para tentar descobrir. Mas enfim, vamos lá então soltar esse sujeito aqui. Eu acho que eu vou precisar soltar o freio de mão. Aqui tá bem plano. Então é a 14 aqui, né? Ela vem pra mim e eu vou precisar... Não precisei nem fazer muita força. Ok. Agora vai. E acho que essa porquinha aqui não vai ficar não. Eu já vi as instruções que não ficava, mas acho que tá meio óbvio agora. Tá aqui, porquinha. É muito levinho. Tá aqui, caras, a diferença. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se fica bom assim. Vocês conseguem ver? Ó. É bem legal a diferença. A diferença de peso, 240 gramas. Aliás, é uma bela manopla, né? Olha que acabamentinho legal, né? O couro, tudo costuradinho. E essa da Science Speed também é sensacional. Isso aqui, pessoal, você sabe o que é? Esqueci de comentar no começo do vídeo. Essa manopla é uma réplica do NSX, acho que é o Type S, acho que a edição especial do Zanardi também usava. Originalmente no SX acho que é de titânio isso aqui, né? Eu não sei se eles colocavam alguma massa dentro para deixar mais pesadinho, mas é um desenho extremamente ergonômico. Então vamos lá agora rosquear esse sujeito aqui. Só de rosquear, pessoal, eu já sinto a influência da massa, do peso dessa manopla no sistema. Que interessante. E olha que legal, ficou perfeito aqui em volta do... Fica perfeito aqui com a coifa, né, do câmbio. Caras, que legal. Vou apertar um pouquinho mais. Nem tirei o carro do lugar, cara.
Cara, como é que é um detalhe tão besta? É difícil, gente. Eu sei que a gente muitas vezes faz escolha de upgrades por causa de estética, né? Essa aqui foi uma escolha 100%, 500% ergonômica. Mas, meu Deus, cara, como muda a experiência. Primeiro porque essa diferença pequena de altura significa que tá, assim, a 3 dedos de altura da posição da vertical aqui na minha mão, ó. Então já o caimento tá mais natural, mas não é isso, cara. Fica uma manteiga, cara. Uma manteiga. É a massa, né? E é a alavanca fazendo essa influência. Que demais, cara. Pô, que legal, cara. Detalhinho besta, né, gente? Mas faz uma diferença danada. Esteticamente, talvez não tá ruim, não. Combina aqui com esse painelzinho aqui do S2000. É um design Honda, né? No caso de um NSX. E, cara, se antes já era incrível, agora tá formidável, cara. Tá mais macio. Antes eu sentia uma certa resistência que exigia um certo raciocínio, né? Eu tava me matando aqui embaixo, porque tinha visto por cima esse cara. Eu falei, bom, não é um OBD isso aqui, né? Pequenininho, enfim. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui, sei lá que raios que é. É alguma porta de alguma coisa que não é original, acredito eu. E aí eu achei que talvez estivesse atrás disso, porque a maior parte das portas OBD, ou essas mais antigas, S2000 que não são OBD, ficam desse lado. Aí eu fui descobrir que os desgraçados, por qualquer razão, cargas d'água, tá desse lado aqui. Vocês conseguem ver? Não? Também não. Olha o lugar que os caras me colocam o bagulho, meu. É completamente invisível ao olho. Tem que ir no tato pra você encaixar esse treco aqui. Então vou encaixar. Não precisava desse outro cabo aqui. É OBD mesmo, OBD2. Então vou encaixar esse bagulho aí e vamos ver quais são os códigos de erro. Cacete. Deixa eu sentir esse cara aqui. Acho que foi. Bom, agora com o bagulho plugado, vou dar ignição aqui só. Ligar o som. Aliás, bem legal isso aqui, né? Essa portinha do foco. Olha como casou bem o acabamento aqui. Bom, vamos ver. Será que é touchscreen isso? Não. Então é aqui. Vamos ver onde aqui. Read codes. No fault codes? Como assim? Como assim? Bom, eu sigo aqui tentando causar então o código de erro. Agora que eu preciso que ele cause, a direção funciona com perfeição. É brincadeira, né? Enfim, caras,
Uma hora eu vou conseguir puxar esse código de erro de direção, uma hora vai aparecer e aí eu vou descobrir o que é. Eu vou fechar a capota que tá ventando demais e vai pegar muito barulho de vento. Eu tô sem microfone, tô sem lapela, fica melhor. Vamos lá, vamos dar um giro então para experimentar essa nova manoplinha aqui. Ahá! Agora puxou o código de erro de direção. Desgraçado! Só porque eu tava pronto para sair para dirigir. Herbie do Japão. Bom, então vamos lá. Já que veio o código, né, de erro, agora eu vou descobrir qual que é. Ah, meu amigo, você é fogo, hein, Rondinha? Então vamos lá. Te falar, viu? Vamos lá. Vou pegar aqui no porta-treco. Esse leitor OBD vai começar a morar aqui direto. Que raio de lugar que os caras foram enfiar essa porta, hein, meu? Porque, se eu não me engano, depois de alguns ciclos dirigindo sem ele puxar nenhum código de erro, sei lá, uns 3, 4, ele apaga da memória. Os entendidos de mecânica aí que me confirmem isso. Eu acho que é por isso que não tava aparecendo. Agora eu descobri. Agora tá aqui na minha cara o código, né? Vamos lá. Deixa eu pegar o celular aqui. Como assim nenhum erro, cara? Aí você tá de sacanagem comigo. Como é que você não tá puxando nenhum erro se a caixa tá aqui na minha cara? Não, velho, não vem com essa história não, que tá aqui na minha cara. Jesus Cristo. Bom, vamos pro que interessa, testar esse nosso novo amiguinho aqui. Parada é uma coisa, andando é outra, né? Vamos descobrir então como é que é na prática essa manopla com mais massa e mais altura. Eu nem sei se a gente vai achar um espaço, na verdade, na estrada vazio, que agora, hoje é sexta-feira, né? E são 5 da tarde agora. Desde as 4 começa já uma movimentação na rua. Nossa, é muito mais natural, caras. Já era muito bom, na verdade, né? É aquela coisa da gente ser chato. Nossa, andando devagar eu já sinto a diferença, cara. O convencimento, sabe? Pra você simplesmente trazer a marcha. Vamos menos pra encaixar a primeira aqui agora. Cara, está uma manteiga. Essas pequenas, essas coisinhas, né, que deixam o carro mais gostoso. Aí você faz isso aqui, ali, aqui, uma coisinha ou outra, você vai temperando o carro e ele fica finalmente do jeito que você... Olha só. É difícil de materializar, né, cara? Eu falo, pô, não consigo entender que você tá querendo dizer que tá tão legal, mas é aquele peso suficiente, muito baixo, requer muito pouco esforço, mas nossa. Vamos lá, e vamos fazer aqui uma segunda, terceira só pra sentir aqui a... Caras. Ah, meu amigo, isso aqui já era demais, agora tá incrível. Ah, tá chegando a hora de andar na pista, né? Ai, ai. Não, e esse detalhe dessa pequena diferença de altura
da manopla. E o fato de você ter mais área vertical significa que essa área aqui, sabe, onde fica aqui na base do punho, onde se encaixa os dedos, você tem mais área para você empurrar, então a mão encaixa melhor, porque isso era muito curtinha, então a mão fica meio estranha, tinha que ficar meio que pinçando. Agora, cara, que belezinha. Tá tão natural, caras. Aí, esse carro é uma delícia. Puta merda, caras. Nossa, eu sei que vocês estão sentindo falta de mais ação, né? Pô, você pegou esse carro só pra passear na cidade? Não, caras. Tudo a seu tempo. Para fazer legalzinho, com critério, leva um tempinho. Mas olha aí, que belezinha. Eu fui criando um idiota trocando em marcha sem necessidade, né? Que tá tão... E uma coisa que é legal é que assim, não mudou a pegada OE do carro, caras. Que é um design Honda. O peso não é excessivo da manopla. Lembrando, uma transmissão de um motor longitudinal. Então você tem já aqui um sistema que já é mais firme. Então você tem esse peso a mais, não é que vai super forçar, não, pelo contrário, só aumentou o poder de convencimento aqui do sistema, entendeu? Então requer menos força, só isso. Ficou natural, mais natural ainda. E para um tamanho de mão um pouquinho maior, fica perfeito. Você puxar assim, né, de quinta para sexta, para não correr risco de entrar uma quarta, né? Você tem mais área vertical, então a mão ela abraça melhor a manopla. Cara, que belezinha. Dá pra pegar desse jeito que eu fiz agora, com a mão cheia, inverter a pegada. Bom, o design é do NSX, né? E tem um detalhe, foi tudo em casa, né? Shigeru Uehara, que é o engenheiro-chefe do NSX, é o mesmo da S2000, né? Então... Mas, que belezinha. Aí tem essa questão desse código de erro da caixa de direção do módulo de direção, que tá enchendo meu saco. Vou consultar os universitários, seja bem-vindo a comentar aí também. Se tiver um scanner para sugerir aí também, me diga. Se eu tô fazendo alguma cagada aqui, me falem também. Ação em pista é comigo mesmo, mas meter a mão na massa, definitivamente tenho duas mãos esquerdas aqui, não é minha área. Então, super aberto aí as suas sugestões. E se realmente vocês acharem que é um OBD meio fraco esse, sugiram aí outros que eu vou atrás para resolver isso. Que é o detalhe que tá faltando só para me deixar seguro para encarar a pista. Vai ter um track day em Mantorp Park, que é um circuito bem legal, que fica acho, umas 3 horas daqui, depois mais. Que é inclusive onde foi aquele evento de Jap Days. Aliás, o track day que eu vou andar pela primeira vez nesse carro vai ser justamente no track day do Jap Days, né? Então, cara, tá muito legal isso aqui. Tá mais seguro de operar o câmbio, tá mais natural, requer menos raciocínio. São esses ajustes pequenos de ergonomia que deixam o carro mais gostoso. Cara, fazer uma saidinha aqui de primeira, que a primeira para a segunda também é onde o peso do trambulador faz uma diferença, né? Vamos lá. Tá muito mais natural. Meu, sem comentários, cara, tá demais isso aqui. Eu ainda acho que eu vou errar em alguma das modificações futuras que eu vou fazer no carro, mas por enquanto, cara, cada uma delas tá só acertando o tempero do negócio sem piorar em nada o carro, cara. Que demais. É isso, gente, tô me alongando demais aqui. Valeu, cara, até a próxima. É isso.